Fala família Palmeiras, mais um vídeo no nosso canal e o nosso compromisso com você é te manter informado de tudo que rola no mundo Palmeiras. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo, hype o vídeo, dá aquela força pra nós, família. Estamos iniciando um novo canal aí, a gente precisa da sua ajuda. E sem mais, acho que até indo direto ao ponto, né? Dias não tão fáceis pra nós. Quem assistiu o vídeo de ontem aí sabe, acabei até me exaltando um pouco aí a respeito do que aconteceu na última terça-feira no confronto diante do Novo Horizontino, né? E, cara, o que me chamou a atenção aí ao longo dessa semana é que normalmente, né, quando a gente perde um jogo importante ou quando, enfim, a gente tem um baque como aconteceu na última terça-feira, né, a gente discute aí um pouquinho a respeito de várias cortinas de fumaça que vão aparecendo para, de certa forma, nos fazer esquecer daquilo que aconteceu. E é algo que não aconteceu essa semana. Né? A gente vê aí que num período onde a janela de transferências está aberta, a gente não ouve tantos rumores de possíveis contratações do Palmeiras. A gente vê a diretoria em silêncio. Uma entrevista coletiva na última terça-feira do Abel Ferreira bem difícil assim de se ouvir, sabe? Acho que é aquilo que a gente tem comentado muito por aí. Acho que o Abel Ferreira, infelizmente, tem uma postura de que quando o time ganha, é nós ganhamos, quando o time perde, é eles perderam. Então, isso é muito complicado. Acho que o nível que nós estamos chegando aí nesse relacionamento entre Palmeiras e Abel Ferreira é um nível extremo. Acho que não por pressão da torcida ou por até mesmo atitudes do Abel Ferreira com relação ao aquilo que é extracampo, né? Porque a gente tá acostumado ao Abel Ferreira a querer ensinar o torcedor a torcer, a querer falar o que deve ou não ser feito ali dentro do estádio e tudo mais, mas acho que não é isso que cansa, acho que é de fato a gente ver um time que não joga futebol há 3 anos. Eu acho que isso é o que mais cansa, é a gente ver aí que na temporada de 2024 o Palmeiras teve uma temporada medíocre, uma performance muito abaixo do que deveria ser. A gente vê que em 2025 isso se repetiu, mais uma temporada medíocre, com performance abaixo, e aí o ponto principal, pô, se tivesse ganho títulos, vocês estariam satisfeitos? Eu acho que os títulos teriam mascarado, assim como mascarou lá em 2023, quando o Palmeiras ganhou ali, principalmente por conta do Endrick, aquela arrancada heróica no Campeonato Brasileiro, a gente saiu campeão aí e de certa forma apagou tudo que aconteceu no ano de 2023, mesmo a gente tendo sido eliminado ali de forma covarde, né, tanto para o Flamengo quanto para o Botafogo na Copa do Brasil. Na verdade foi 2023 ou foi 2024? Foi 2024, né, que a gente perdeu para Flamengo e Botafogo na Copa do Brasil. 2023 foi para o São Paulo. Então assim, cara, o grande ponto aí é que naquela Libertadores, em 2023, agora sim, Libertadores de 2023, a gente perdeu pro Boca Juniors, né? Pro pior Boca Juniors da história. E aquela final seria supostamente contra o Fluminense, com Endrick e Luiz Guilherme no banco. Então, assim, eu acho, cara, que de certa forma, sim, a vitória ela esconde aquilo que tá errado e a gente estaria muito feliz realmente sendo campeão com os títulos que perdemos no ano passado, mas acho que acima de tudo, o pior de tudo é a maneira como nós perdemos. Né? Acho que realmente não ter dado um chute no gol numa final de Copa Libertadores da América, é realmente ter aberto mão do Campeonato Brasileiro, mesmo estando 3 pontos à frente, enfrentando adversários como Mirassol, Fluminense, Vitória, Santos, e a gente conseguir tropeçar em todos eles. Cara, realmente é difícil, né? Ultimamente não tem sido fácil aí. Acho que principalmente pela postura dentro de campo, a gente tem visto um time sem vontade de ganhar, são meias que não articulam a jogada, são pontas que tem que marcar lá atrás, são laterais que sobem. Pô, no último jogo a gente viu o Abel Ferreira brigando com o Alan porque ele tinha que ficar entre o zagueiro e entre o lateral para que o Kelvin tivesse espaço para subir pela ponta. Então, são diversos pontos questionáveis aí a respeito do time que tem ido a campo, e em contrapartida a isso a gente vê a diretoria não medindo esforços para dar os jogadores que o Abel Ferreira tem pedido. Então, cara, acho que de uma forma muito mais lúcida do que ontem, né? A gente estava um pouquinho com a cabeça um pouco mais quente aí a respeito do jogo diante do Novo Horizontino. Acho que a relação entre Abel Ferreira, Palmeiras, torcida tá desgastada. Não acho que foi um acerto do Palmeiras para a temporada. A manutenção de Abel Ferreira, a renovação de contrato, mas assim, em contrapartida a isso também a gente precisa pensar que, cara, acabou de renovar o contrato, ele não vai ser mandado embora.
Então a gente precisa realmente começar a pensar no restante da temporada de 2026 e torcer para que seja uma temporada ainda melhor, né? Então dentro disso, cara, a gente precisa pensar nas possíveis contratações do Palmeiras. Negócio pelo Thiago Almada esfriou. Negócio pelo Nino, para manter vocês informados aí. Cara, nesse momento tá paralisado, né, a contratação aí do zagueiro Nino, isso porque o Zenit espera negociar o jogador somente a partir do meio do ano, quando encerrar a temporada europeia, né? Então, até aí o Palmeiras tenta convencer a diretoria do Zenit um negócio agora. Aparentemente eles estão abertos, mas somente para o meio do ano. E aí surge uma oportunidade de mercado que eu acho que essa o Palmeiras não deve deixar passar. Isso porque ainda que a gente tenha contratado o Marlon Freitas, a gente sabe que o Marlon Freitas é um excelente segundo volante, mas como primeiro volante deixa a desejar na questão marcação. E desde a saída do Danilo do Palmeiras, a gente não tem um primeiro volante ali que realmente dá conta do recado, né? O Aníbal jogou bem por alguns meses, poucos meses, mas sempre muito irregular também. Então, assim, a gente tem o Danilo disponível aí no mercado agora com todos os problemas que o Botafogo está passando, John Textor, enfim, tudo mais, estão vendendo jogadores e o Danilo vai para a disposição do está à disposição do mercado. Eu acho que essa é uma oportunidade que o Palmeiras não deve deixar passar. É aquilo que a gente sempre fala. Jogadores como Danilo, como John Arias, como Thiago Almada, são o tipo de jogador que chegam para mudar o patamar do Palmeiras. Então a gente sabe que o Danilo vem para ser titular. Então a gente até ouviu já uma notícia de que o Palmeiras pode ir atrás, mas não existe nenhuma movimentação. Em contrapartida, já houve movimentação do Flamengo, que é um time que realmente nesse quesito é muito mais agressivo, é um time que não perde oportunidades, é um time que está sempre pensando em se reforçar. Então, assim, eu acho que o Palmeiras não pode perder a oportunidade para a contratação do Danilo agora. Tem que ir com tudo, tem que contratar o cara. Ah, vai custar 70 milhões? Paga 70, paga 80, paga 100 milhões, meus amigos. Mas o que a gente precisa é de jogadores que vistam essa camisa, que entendam o que é ser Palmeiras, que estejam acostumados, né, com a programação, com o futebol brasileiro, que não venham para se adaptar, mas que cheguem aqui adaptados, que vistam a camisa e que realmente tragam de volta aquele desejo realmente de ganhar, aquele desejo de ser campeão, porque infelizmente a gente não tem visto no elenco atual do Palmeiras. É um time que normaliza a derrota, assim como normalizamos no ano passado. Perdemos para o Corinthians uma final de Campeonato Paulista, perdemos para o Corinthians a Copa do Brasil, perdemos a final para o Flamengo e ainda assim normalizamos a derrota, né? Então, acho que o Palmeiras, com a estrutura que tem, não pode ter jogadores covardes, treinador covarde, e um time que normaliza perder, com tanto investimento, com tanta organização, com tanta estrutura. Mas é isso, família. Assim que nós tivermos mais informações sobre qualquer possível negociação, a gente volta aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha aí, dá aquela força para nós, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha de Danilo, o que você acha, Abel Ferreira tem que ficar, tem que ir embora. Comenta aí embaixo, dá aquela força, família, e amanhã a gente tá de volta com mais vídeo no canal. Grande abraço para vocês, valeu!